Estamos também recebendo em nossos estúdios o professor Luiz Campassi, que veio aqui com um tema muito interessante para essa sexta-feira. Então você ouvinte, você internauta que nos acompanha nesse momento, preste muita atenção e se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para o professor Campassi, você pode mandar aqui através do nosso WhatsApp, que é o 996-677-412, ou se não, deixar um comentário em nossa página no Facebook. Desde já, muito bom dia, professor, seja bem-vindo novamente. Bom dia, Tony, bom dia aos colegas da Raízes, bom dia a todos os ouvintes. Professor, e hoje o tema é quais são as habilidades necessárias para os profissionais do futuro, né? Tema muito importante nesse momento que estamos vivendo, né? Sim, e é interessante ressaltar que é um futuro que já começou. E já falamos na primeira participação do senhor, né? Exatamente. Partindo do pressuposto de que todos os profissionais, tanto aqueles que trabalham como empregado, como os que trabalham por conta própria, eles trabalham num ambiente de muitas mudanças, onde há poucas coisas repetitivas, muitas mudanças, muitas ambiguidades, muitas inovações e muitos desafios. E uma dessas mudanças, não é a única, né? Mas dentre as três principais, são as mudanças provocadas pela revolução tecnológica. Então, nessas últimas décadas, principalmente na década de 1970, 80, 90 para cá, o mundo passou e continua passando por uma grande automatização das atividades físicas, dos trabalhos físicos, dos trabalhos manuais, dos trabalhos operacionais. E agora entramos para valer na automatização dos trabalhos intelectuais. E isso gera, sim, uma total mudança no mundo do trabalho. E aí é necessário que as pessoas busquem essas habilidades desse novo mundo do trabalho. Você não vai estar buscando habilidades para um mundo do trabalho que está acabando ou que não vai existir mais. Com certeza. E nós temos dois tipos de habilidades, professor? Existem diversos tipos de habilidades. Mas assim, grosso modo, as habilidades podem ser divididas em habilidades técnicas, né? Que no inglês são denominadas de hard skills, e temos as habilidades comportamentais, né? Que são muito denominadas de soft skills. E estatísticas, pesquisas demonstram que na grande maioria dos países, Estados Unidos, Europa, Brasil, as pessoas são contratadas com base em suas habilidades técnicas. O currículo, os cursos que fizeram na faculdade, na pós-graduação, os títulos que já conquistaram, as experiências profissionais. Então eles são contratados, são admitidos por suas habilidades técnicas. Mas aproximadamente 50% dos profissionais, ou seja, metade, eles são demitidos por ineficiência nas habilidades comportamentais. Então antes, habilidades técnicas eram por demais suficientes. E hoje, as habilidades técnicas continuam necessárias, continuam até indispensáveis, né? Mas o diferencial hoje são as habilidades comportamentais. E dentro dessas habilidades comportamentais é que há, assim, didaticamente falando, uma classificação entre habilidades, que alguns até chamam de inteligência, né? Habilidades intrapessoais, né? Aquelas habilidades da pessoa,
intra, né, dentro, né, da pessoa, as habilidades interpessoais, né, ou seja, as habilidades que está implícito o relacionamento com as outras pessoas, e um outro tipo de habilidade que ainda não vi escrito, mas que com certeza absoluta ela já vai aparecer já já, que são as habilidades interartificiais. Então, e dentro de cada uma dessas 3 categorias, há aquelas principais, né? Ou seja, dentro de habilidades intrapessoais, algumas se destacam, que hoje já estão sendo requeridas, valorizadas e cada vez mais estarão, né? No conjunto de habilidades interpessoais, mesma coisa. E a interartificiais. Pastor, eu queria fazer um resuminho. Uma comparaçãozinha? Eu queria fazer um resumo que é o seguinte. As pessoas devem levar em conta que tudo aquilo que é repetitivo, tudo aquilo que a máquina pode fazer, e portanto tudo que é repetitivo a máquina pode fazer, a máquina fará. Por quê? Porque as máquinas fazem de forma muito mais rápida do que nós e com menos erros. Então, precisamos, e todas as pessoas devem se preocupar, em adquirir conhecimentos, adquirir habilidades para aquilo que as máquinas não podem fazer. Devem buscar se preparar, buscar adquirir habilidades que sejam efetivamente humanas. Agora, Campassi, claro que hoje tudo nós temos que fazer uma referência com relação à atual situação, né, que nós todos vivemos aí, relacionada à Covid. Dentro de todas essas habilidades que você comentou, qual que você colocaria para o profissional hoje, né, se amparar dentro de uma nova realidade, dentre todas essas que nós já conhecemos, que você comentou, com relação a novas propostas de trabalho, né, porque hoje o profissional está tendo que se adaptar, né, a várias formas de poder dar sequência a uma coisa que vinha, como você mesmo disse no início da conversa, uma transformação tecnológica e de repente tudo deu aquela travada. Né, e acreditamos que hoje o profissional tem que enxergar um outro tipo de habilidade para poder, né, seguir em frente aí de uma forma diferente. Você acha que alguma dessas aí que você passou engloba o que a gente está... Sim, sem dúvida. Não são só mudanças tecnológicas, né? Eu diria assim que em nível macro, existem mudanças no mundo do trabalho pelo aumento da longevidade, né? Há mudanças no mundo do trabalho por razões do meio ambiente, do planeta. Há mudanças por razões tecnológicas. E essas mudanças tecnológicas, elas foram aceleradas pela ocorrência da Covid-19. Então ela já vinha num ritmo de mudança, um ritmo continuado de mudanças, de transformações. E agora com a Covid, houve uma aceleração desse ritmo de mudanças. E essas mudanças, essas habilidades que eu falei... Um exemplo, poderíamos dizer o home office, por exemplo? Por exemplo, o home office é uma realidade irreversível. Sim. Irreversível. E todos já sabiam disso. Só que não havia assim uma, entre aspas, uma coragem de ir com tudo para o home office. Sim. E com a pandemia, até o setor público, né, que é um setor lento, um setor burocratizado, um setor extremamente conservador, o próprio setor público, né, os tribunais de justiça, Ministério Público, todos os órgãos do setor público passaram a trabalhar também com o home office. Então esse é um dos exemplos concretos que você
citou, né? É que muitos tiveram que aprender a fazer de uma forma rápida, né? E aprenderam, né? Exato. E não vão voltar mais, viu? Com certeza. Alguns segmentos realmente a gente sentiu até uma certa melhora no atendimento. Sim. Né? Não tem aquele presencial, cara feio, às vezes, a pessoa. O próprio comércio, né? Eu acompanho aí estatisticamente a evolução do mercado, o e-commerce, né? O e-commerce, o comércio pela internet. E cresce assim de uma forma exponencial. Então, voltamos a dizer, todo aquele trabalho repetitivo, um exemplo, trabalho de balconista, trabalho de quem, esses empregos que trabalham nos balcões, né? Tudo isso vai ser forte, já está sendo fortemente impactados e serão cada vez mais. Hoje não dá tempo de falar aqui, mas há sim estudos, há dados divulgados pelos mais diversos organismos, né, internacionais. Banco Mundial, a ONU, agências especializadas nos Estados Unidos, na Europa. E dos trabalhos que existem hoje, praticamente a metade deixarão de existir. Então, quem estiver se preparando para os trabalhos de hoje, muitos e muitos e muitos desses trabalhos não existirão mais. Professor, o Roberto Palmeira, ele mandou aqui no nosso Facebook. Para isso mudar, precisa tornar as cidades inteligentes e os 4 agentes da inovação trabalharem juntos. Isso nos garante os serviços no futuro. É mais ou menos isso? Então, um bom dia para o Roberto, né? Bom Isso. dia para ele. Esse conceito de cidades inteligentes, ele está também em andamento. Eu tenho uma lembrança de que quando eu estava na prefeitura, houve uma pesquisa no Brasil inteiro, incluindo as capitais. E saiu uma revista aqui de um órgão muito importante aqui de Campinas. Esqueci o nome agora, rapaz, que o Norberto Ramon de Góes Júnior trabalha, inclusive, que era estatal, agora não é mais. E Capivari estava, naquela época, em 19º lugar, né? Hoje deve estar no número 3.000, por aí, né? Então, a cidade inteligente é um dos conceitos que seguem essa realidade da automação dos serviços. Entregar os serviços para os cidadãos de uma forma direta, sem necessidade daquelas burocracias do setor público. Alguns municípios estão bem lá adiantados, alguns estão bem atrasados, alguns estão no intermediário, mas é também um futuro irreversível. Com certeza. Professor, nosso tempo está se esgotando. Temos mais algo a acrescentar nesse tema de hoje? Eu queria dizer o seguinte, nesse capítulo de habilidades intrapessoais, ou seja, dentro de si, eu recomendo assim enfaticamente que as pessoas procurem desenvolver cada vez mais o autoconhecimento. Autoconhecimento, de forma estruturada, de forma... não esse autoconhecimento de horóscopo, né? Mas de uma forma adequada. Procura desenvolver cada vez mais a inteligência emocional. Esse é uma habilidade cada vez mais valorizada. Inteligência emocional. Criatividade. Criatividade é outra habilidade tão importante que muitos já chamam de... Eu considero que criatividade é uma habilidade intrapessoal. E já tem muita gente que diz que criatividade é uma inteligência por si só, né? A aprendizagem e reaprendizagem continuada e coletiva. Então nós temos que estar sempre aprendendo, porque como está tudo mudando, se está mudando, nós precisamos também mudar. E para mudar temos que aprender de uma forma continuada. Indo para as interpessoais, eu queria chamar a atenção, liderança. Desenvolver habilidades em liderança. Liderança.
trabalho em equipe, tornar-se uma pessoa confiável para os outros, ouvir os outros na essência, e comunicação, melhorar a comunicação cada vez mais. Isso é muito importante. E para encerrar, nesse capítulo das habilidades interartificiais, não adianta a gente querer trabalhar a inteligência artificial para a gente se proteger dela. Nós temos que aprender a interagir com a inteligência artificial. Nós temos que aprender a interagir com as máquinas inteligentes. Temos que fazer parcerias. O que nós temos que fazer para entregar os trabalhos para as máquinas? Como é que nós vamos receber esses trabalhos delas? E, finalmente, temos que aprender e ter disciplina de usar no nosso dia a dia os recursos da tecnologia de forma correta. Desde o nosso WhatsApp. Nós temos que ter disciplina para não ficar o dia inteiro com o WhatsApp, nas redes sociais, como temos que aprender a nos utilizar desses recursos que são disponibilizados cada dia mais para nós. Então, isso que são classificados como inteligência intra-artificial. Com certeza, dicas muito importantes, né, Marquinhos, nesse Sim. momento que estamos vivendo. Professor, obrigado mais uma vez por trazer um tema tão importante para a nossa população. E sexta-feira que vem, dia 16, estaremos de volta com mais um tema. Maravilha. Eu quero deixar um abraço para todos e ressaltar que, como o tempo é curto e o tema é muito amplo, então quem tiver interesse pode mandar para vocês as perguntas, que eu assumo o compromisso de responder por escrito, por áudio e de uma forma bem detalhada, bem explicada, bem fundamentada, ok? Com certeza. Professor, um bom dia para o senhor, então. Um bom dia para todos. Nós conversamos com o nosso colunista, o professor Luiz Campassi.